para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Esse é um texto do profeta Isaías escolhido, parte do versículo de número 20 do capítulo 41 do profeta Isaías. E como expressão, como algo que se deixa registrado aqui nesse banner, nós encontramos a seguinte expressão: Ele já está aqui. Eu vou repetir essa parte. Ele já está aqui. E eu quero consagrar esse altar a Ele, quero entregar toda a direção a Ele. Ele não só está aqui hoje, como Ele tem um propósito de permanecer conosco todos os dias. Ele só não está com vocês nesse início, mas Ele quer estar com vocês nesse início e, consequentemente, a cada dia estar presente, dando direção, dando estratégia, dando sabedoria, conduzindo em triunfo. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Eu quero, em nome do Vinícius e da Mariane, estar primeiro saudando a ele, a presença dele nesse lugar, e estar estendendo então essa saudação a todas as testemunhas que se encontram do meu lado direito aqui. Todos sejam muito bem-vindos, e faço também extensão desta saudação a todos que estão do meu lado esquerdo, e assim estendo a todos os presentes. Sejam bem-vindos nesse momento tão especial, tão importante, tão sublime e tão esperado na vida do Vinícius e na vida da Mariana. Eu quero, ao iniciar esta cerimônia, este é um casamento religioso com efeito civil, conforme a lei número 6015/73, artigos de 71 a 73. Certifico que em 5 de julho de 2025, nesta cidade, em lugar acessível a qualquer pessoa, perante mim, pastor Carlos Aparecido Veronese, celebrante ao fim nomeado e assinado, que depois que legalmente habilitados pelo oficial de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, e na presença das testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, receberam-se em matrimônio, sendo por mim declarados casados, Vinícius Igor de Oliveira Carrilho e Mariane Caldorim Pires. Ele de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário com 26 anos de idade, natural de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, nascido em 15 de junho de 1999, residente na Avenida Pansani, número 2042, residencial Bom Clima, Votuporanga, estado de São Paulo. Filho de Nilson Jorge Carrilho, natural de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, de nacionalidade brasileira. E de Zilene Alves de Oliveira, natural de Nova Granada, estado de São Paulo, nacionalidade brasileira. Ela, de nacionalidade brasileira, solteira, profissão advogada, com 26 anos de idade, natural de Votuporanga, estado de São Paulo, nascida em 9 de fevereiro de 1999, residente à Avenida Pansani, número 2042, residencial Bom Clima, Votuporanga, estado de São Paulo. Filha de Maurício Fernando Pires, natural de Votuporanga, estado de São Paulo, de nacionalidade brasileira, e de Ariane Caldorim Pires, natural de Votuporanga, estado de São Paulo, de nacionalidade brasileira. O regime de bens adotado é o de comunhão parcial de bens, e em virtude do casamento, a cônjuge passará a assinar Mariane Caldorim Pires Oliveira. Eu queria, juntamente com toda essa parte civil, perante os homens,
para se cumprir tudo o que diz a lei, a Constituição brasileira com referência ao casamento. Queria também associar esse momento com uma passagem das Escrituras que, quando o convite me foi feito, eu não consegui sair desse texto. Tentei estudar outros textos, tentei buscar outras direções, mas sempre o que falou mais forte no meu espírito foi realmente essa passagem aqui. E eu queria compartilhar com o Vinícius e também com a Mariane, nesse momento tão especial, nesse dia tão importante. E com certeza essa palavra, por pequena que creio que será, ela não só pode, como ela vai fazer toda a diferença na caminhada de vocês. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 42, onde registra o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal que ele, enquanto homem aqui, cumprindo o seu ministério terreno, ele então fez um primeiro milagre dentro de uma cerimônia de casamento. Essa passagem está aqui registrada e diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados, aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Estamos diante de uma passagem muito rica e não quero nem posso nesse momento estar esmiuçando, estar colocando aqui muito detalhes em cada um dos versículos, mas quero aqui ser pontual em algumas coisas que com certeza vai fazer toda a diferença na caminhada de vocês. Nesse tempo, nesse contexto, nós estamos diante de um casamento judaico, e esse casamento durava 7 dias. Imagine cada um dos convidados aqui, né? Se nós ficássemos aqui 7 dias, regado a danças, regado a alegria, regados ali, sabe, a tantas manifestações, muitos convidados. Mas em primeiro momento aqui, o que me chama bastante atenção, e com certeza vocês fizeram essa escolha, e com certeza essa escolha faz toda a diferença, até pelo texto escolhido, pela frase, ele já está aqui, é que vocês fizeram questão de convidar Jesus. E não foi diferente aqui nessa ocasião. Vocês convidaram Jesus para essa cerimônia. E Jesus foi convidado também para essa cerimônia em Caná da Galileia. Uma cerimônia um pouco diferente. Nós daqui a pouco, né, estaremos indo para as nossas casas. Ali não, 7 dias. Agora imagine vocês no meio daquilo que começou de uma forma tão tremenda, tão surpreendente, tanta alegria, tanto, sabe, todos os convidados presentes. Olha um pouco para trás. Eu creio que estão todas as pessoas, ou pelo menos a maioria daquelas que vocês convidaram, e vocês têm alegria, né? Eu tenho certeza que vocês estão felizes por ver todos esses parentes, amigos, companheiros, né?
E não era diferente aqui. E começou tudo muito bem. Estava tudo dando certo. Mas de repente, no meio da festa de 7 dias, imagina a vergonha, imagina o que ia sair lá nos noticiários. Olha, no casamento lá em Caná da Galileia, no meio do casamento, aconteceu esse episódio. Isso ia marcar para tanto comentário, tantas coisas ali que poderiam ser ali noticiadas a respeito dessa situação. Mas aqui Jesus, ele estava presente. Jesus foi convidado. Mas aqui, quando Jesus foi convidado, Jesus então, ele fica sabendo de uma situação. Não quer dizer que quando nós convidamos Jesus, Jesus está presente, Jesus foi convidado, não quer dizer que nós não vamos passar por algumas adversidades. Todos nós estamos sujeitos a passar por algumas situações e algumas adversidades. Mas aqui diz que quando houve este problema, houve esta situação, houve realmente algo que poderia tirar a alegria, pois o simbolismo aqui, a tipificação do vinho na Bíblia, ela é um tipo de alegria, de contentamento, de prazer. E no meio de tudo aquilo, que tinha tudo para ser uma festa, tremenda, acaba a alegria. E no nosso casamento, no casamento de todos nós que aqui estamos, nós podemos passar por esses momentos de adversidades. Mas aqui o que me chama a atenção, dentro de tantas coisas que eu poderia destacar, é que aqui não está escrito aqui que no meio de uma crise, a direção que Jesus deu aqui, é que nós ouvimos aqui esse conselho, que esse conselho eu ouvi no teu batismo, eu ouvi no batismo de vocês por poucos dias agora, para entregar tudo nas mãos dele, para entregar todo o caminho de vocês na mão dele. E aqui essa é o conselho: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é um conselho tremendo. Por que muitas vezes não dá certo um casamento? Quando faz tudo que o marido quer, não dá certo. Quando faz tudo que a esposa quer, não dá certo. Mas quando ambos estão dispostos a fazer tudo o que Jesus quer, o milagre acontece. E foi o que aconteceu aqui. Diante dessa palavra, fazei tudo o que ele que está aqui, ele que já está aqui, e ele não está aqui somente hoje, ele vai estar com vocês, ele prometeu, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas em meio a tudo isso que começa hoje, ele quer estar presente todos os dias. E qualquer dificuldade, qualquer situação em que ele realmente ficar sabendo de algo que está faltando, de algo que não está dando certo, quando nós temos esta convicção de fazer tudo o que ele nos orientar a fazer, e a palavra diz assim: enchei de água essas talhas. É uma direção. Mas após essa direção, após este conselho, após Jesus ter falado, façam isso, imediatamente a palavra diz assim: e encheram-na até em cima. A obediência antecede o milagre. É a obediência que faz com que realmente os céus se abram. Quando tanto o marido quanto a esposa, ambos buscam o que ele quer e estão dispostos a ouvir. Fazei tudo o que ele vos disser. Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora. Ou seja, eu não consigo tirar de um relacionamento aquilo que eu não semeei. Semeie amor, você vai ter amor para tirar. Semeie amor, você vai ter amor para tirar. Semeie compreensão, você vai ter compreensão para tirar. Tudo que eu semear, eu tenho como depois colher. Eu semeio muitas vezes um momento com um que o outro talvez não está muito legal. Vou ter paciência. Aprenda a ter paciência. Vai precisar. Somos diferentes. Mas Deus nos fez realmente para andar um do lado do outro. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Sozinho a gente se perde. Tanto é que a palavra vai dizer lá em Provérbios: aquele que acha uma varoa, aquele que acha uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, porque sozinho a gente não consegue. Deus criou a mulher para ser adjutora, ajudadora, e para que junto com o marido cumpram um propósito que Deus tem para a sua vida e para a vida de ambos. Então está aqui esses conselhos: enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Colocadas essas duas situações aqui, esses dois mandamentos tão simples, eles primeiro colocaram aquilo que eles
poderiam depois tirar. Só que todas as vezes que nós semeamos, nós nunca colhemos somente o que semeamos. Tudo que você planta uma espiga de milho. Olha que colheita que nós vamos ter. Então, aqui houve uma semeadura, mas sempre o que nós vamos colher é muito melhor do que aquilo que nós plantamos. Então está dizendo aqui, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. O que eu quero dizer com isso? O propósito de Deus não é que comece bem e na medida do possível vai ficando, como é que tá? Estamos vivendo, estamos convivendo. Não. O propósito dele é que a cada dia fique melhor. Que a glória da segunda casa, diz a palavra, é melhor, é maior do que a da primeira. Vocês vão passar por momentos, mas toda vez que a direção dele vir e a obediência for realmente colocada em prática, vocês vão experimentar o vinho novo. Ele veio como vinho novo. Ele veio realmente para mudar a nossa sorte, para transformar a nossa vida e para nos fazer ter a alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. É a alegria dele. Quando ele se alegra? Quando ele participa não somente do início, como hoje está sendo, mas ele participa de todos os nossos dias. E ele então tem o propósito de conduzir o Vinícius e conduzir a Mariane a esse vinho bom, a esse vinho novo, a esse tempo em que a cada dia vocês vão desfrutar dos milagres. E eu finalizo essa fala aqui dizendo assim: Jesus assim principiou, ou seja, ele apenas iniciou os sinais, os milagres. É assim que vai ser no casamento de vocês. Vocês vão ver esses sinais, esses milagres, quando simplesmente as observações da direção que ele der for seguida. Ele vai principiar sinais. Isso não tem, não tem números. Ele pode fazer milagres e milagres e milagres surpreendentes a cada dia na caminhada de vocês. Vocês recebem essa palavra? Amém? Amém. Amém. Eu quero orar. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos esses conselhos que não são conselhos de um pastor, não são conselhos de um amigo, de um pai, de uma mãe. Não que os conselhos de um amigo, de um pai, de uma mãe, de uma autoridade eclesiástica não sejam bons, mas eu sei que os conselhos da tua palavra são superiores. São, ó Pai querido, palavras que estão escritas na tua própria palavra, que passarão os céus e passarão a terra, mas as tuas palavras não passarão. E foram as tuas palavras aqui, Senhor Deus poderoso, pronunciadas, declaradas e ouvidas por cada um de nós que estamos aqui, não somente o Vinícius e a Mariane, mas todos nós ouvimos. Isso pode se aplicar a qualquer um de nós. Todas as vezes que ouvimos uma direção, uma palavra, um conselho do Senhor e praticamos, os milagres acontecem. Mas eu quero especialmente nesta ocasião estar, ó Pai querido, abençoando com todas as sortes de bênçãos o Vinícius e a Mariane, que essa palavra, Pai, não se perca do coração deles, que essa certeza de que o Senhor está aqui sim, mas o Senhor estará também, Pai, no momento adverso, no momento, Senhor, onde talvez, ó Pai querido, as situações, as vicissitudes da vida, Senhor, talvez, ó Pai querido, hoje está um dia, Senhor Deus poderoso, tremendo, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor, e eles terão que passar por esses dias também, mas eles não estarão sós. O Senhor estará presente em todas as circunstâncias e em todas as situações. Por isso, Pai, eu quero te pedir, Senhor, toma a vida do Vinícius e a vida da Mariane nesse novo ciclo que ambos irão trilhar a partir de hoje. Cerca eles com o teu amor, com o teu cuidado e com a tua graça, e que eles experimentem a cada dia os teus sinais de uma forma progressiva, de uma forma tremenda e de uma forma maravilhosa. Assim oro, assim creio, e assim será feito para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém.